Gurizada, bom dia. Hoje é 28/12, uma segunda-feira. Hoje eu tô vindo aqui com esse vídeo para comentar um pouco sobre os jogos que aconteceram no dia de ontem, domingo, e falar um pouco também sobre alguns jogos do dia de hoje, segunda-feira, para tentar estar ajudando aí vocês mais uma vez. Então, começando aqui pelo dia de ontem, teve alguns jogos da Premier League, né? O Leeds acabou vencendo, placar magro de 1-0, né? O gol foi logo no início. Como eu falei no vídeo anterior, o Leeds ele é mais time, por mais que ele oscile bastante, ele é um time que costuma ganhar de times mais fracos e perder de times mais fortes. E como aqui era uma partida que ele estava jogando contra um Burnley, que é uma equipe bem fraca tecnicamente, a vitória era mais indicada a favor do Leeds, então acredito aí que a maioria tenha se dado bem, né? Duvido que alguém tenha entrado em Burnley ou algo do tipo. Esse jogo aqui era pro Leeds mesmo. Teve também o West Ham e Brighton. Aqui foi um jogo onde eu até comentei que o West Ham ele teve melhores partidas do que o Brighton, mas como vocês podem ver foi um jogo complicado para o West Ham. Eles tomaram o gol, tomaram 2-1, né, no segundo tempo e acabaram só empatando nos últimos 10 minutos de partida, né? Então aqui para quem entrou em mercado de gols ou em ambos marcam algo do tipo, acredito que tenha sido os únicos mercados que tenha tido algum lucro, porque realmente era bem difícil entrar em algo diferente do que a favor do West Ham. E como vocês viram, o West Ham acabou tropeçando, né? São partidas difíceis, partidas niveladas por baixo, né? Esse tipo de confronto entre equipes dessa qualidade, né? Então são jogos que às vezes é até melhor passar longe do que tentar achar algum padrão, né? Diferentemente do jogo do Leeds, onde dava para ver que o Leeds tinha uma certa vantagem. Já que Liverpool e o West Brom, aqui foi aquele jogo que eu comentei ontem, que tinha que tomar cuidado porque a odd do Liverpool estava muito baixa e tem muita gente que acaba colocando esse tipo de odd em múltiplas, né? Acaba confiando demais no time com a odd pequena e acaba se dando mal, né? Então eu até falei que tentassem pegar talvez um mercado de gols nessa partida ou criar alguma aposta personalizada, mas que não entrassem direto nesse 1.12, porque é uma odd muito perigosa. Para quem faz trade é impossível tu fazer um back nesse estilo de odd, né? E para quem faz múltiplas, né, costuma colocar odds pequenas em múltiplas, não valia a pena tu colocar 1.12 num jogo como esse, né? Era mais fácil daqui a pouco pegar, por exemplo, nesse jogo aqui do West Ham ou empate, né? Que aqui vocês podem ver tava 1.36 e que teria mais valor, por incrível que pareça, do que uma vitória direta aqui do Liverpool, né? Então, eu vi que teve bastante gente que acabou se perdendo por causa disso, né? Colocou em múltipla porque achou que podia agregar valor e acabou perdendo aí o seu dinheiro nesse domingo. Mais pra frente aí no canal eu vou estar fazendo um vídeo sobre isso, sobre essas odds muito pequenas, vou estar mostrando alguns cuidados e algumas técnicas que podem ser usadas para tentar driblar esse tipo de odd aqui nesse tipo de partida. Mas aqui indo para o jogo do Wolverhampton e do Tottenham, aqui também era um jogo extremamente difícil, né? Porque o Tottenham ele tem mais time que o Wolverhampton, mas é uma equipe que costuma ter alguns tropeços assim ao longo da temporada, né? Não é uma equipe de para brigar pelo título, mas é uma equipe que vai se dar melhor na maioria das partidas. Porém, enfrentou um Wolverhampton que, por mais que tenha feito o gol só no final do jogo, né, o gol de empate, é uma equipe que jogando em casa tem o seu valor, né, digamos assim, né? Não é aquele jogo simplesmente jogado, né? Como vocês podem ver, o Wolverhampton ainda é uma equipe de meio de tabela, então ainda vai estar na frente de muitas outras equipes nessa temporada, então tem que tomar cuidado, né? Com partidas onde pode parecer que uma das equipes tem uma larga vantagem, mas na hora ali do jogo jogado, essa vantagem ela acaba não aparecendo, né? Como vocês podem ver até no próprio gráfico, o Wolverhampton acabou tomando gol logo no início, mas dali em diante dominou a partida e até mereceu mesmo o gol de empate no final. Então acredito que quem fez trade esportivo até tenha pego talvez esse empate aqui do Wolverhampton, porque realmente, principalmente no segundo tempo aqui, pressionou bem mais.
Como vocês podem ver, foram 7 finalizações contra uma só do Tottenham no segundo tempo. Então, realmente foi um jogo que talvez para a aposta esportiva tenha sido um pouco complicado, mas talvez para um trade, ah, esse esse gol aqui do Wolverhampton possa ter sido pago de alguma forma. Não vou comentar sobre o campeonato holandês e campeonato português, porque, como eu já falei em outros vídeos, são jogos de pouca técnica, né? Então é bem difícil analisar algo e eu já não falei ontem, então não tem muito aqui motivo para estar comentando. Então eu vou ir direto aqui para os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. O Internacional acabou ganhando da equipe do Bahia, né? Uh, Esse era um jogo que eu falei para tomar cuidado, porque o Inter costuma muitas vezes jogar menos do que pode contra equipes que são consideradas inferiores, né? Mas nesse jogo aqui o Internacional conseguiu ter boas chances, poderia ter feito mais gols, inclusive. Quem assistiu o jogo viu que o goleiro do Bahia, inclusive, fez defesas muito boas, né? Que evitou mais gols da equipe do Internacional, né? Então foi uma partida que realmente o valor estava do lado do Internacional. Acredito que muita gente tenha entrado em Inter ou empate, ou Inter empate anula, né? E mesmo que não tenha pego essa odd de 2,80 aqui do Inter pré-jogo, tenha pego talvez uma odd um pouco menor para botar numa múltipla aqui de 1,36 Inter ou empate. Enfim, acredito que não tenha tido muita gente aí que tenha ido a favor do Bahia, né? Então, digamos que o resultado ele foi o esperado, era o que eu já tinha mais ou menos analisado no dia de ontem. Então, seguindo aqui para Botafogo e Corinthians, o Corinthians acabou ganhando de 2-0, né? Mesmo o Corinthians não tendo a equipe que já teve, mesmo o Corinthians não jogando o futebol que muitos esperam, o Corinthians ainda assim ele vai ser superior a algumas equipes, principalmente equipes como o Botafogo, que provavelmente vão brigar para não cair nessa temporada, né? Como eu falei ontem, para mim o Botafogo vai ser uma das equipes que vai ser rebaixada, né? Então jogos contra a equipe do Botafogo são jogos onde a equipe ela vai buscar pontuar, né? É a chance de conseguir os 3 pontos, de dar uma respirada na tabela ou tentar buscar algo a mais. E o Corinthians dessa vez não decepcionou, né? Não desperdiçou a chance. Acredito que muitos tenham entrado a favor do Corinthians aqui nessa partida, porque realmente essa temporada é quase impossível tu entrar a favor do Botafogo em algum jogo, porque é uma equipe bem fraca, uma equipe que não está mostrando um bom futebol já desde o início da temporada, né? Então aqui é até uma análise bem simples, né? Não tem muito mistério. Aqui Atlético Paranaense e Vasco da Gama também, como eu falei ontem, por mais que são equipes que não vêm jogando o futebol esperado, a equipe do Atlético Paranaense ainda é uma equipe melhor, é uma equipe que teve bons jogos ultimamente, né? Conseguiu dar uma respirada na tabela, ao contrário do Vasco, que desde o início está numa situação ruim, né? Tirando ali as primeiras rodadas do Brasileirão, onde o Vasco chegou até a liderar a competição, já muitos que acompanham o futebol brasileiro já tinham falado que era uma questão de tempo para o Vasco cair de rendimento, né? Tem um elenco fraco, né? Já não é aquele time que briga por títulos há muito tempo. Então aqui era uma partida que, tirando o empate, o valor ele só podia estar do lado do Atlético Paranaense, que acabou ganhando de 3-0 sem muitos sustos, né? Uma boa vitória aqui para o Atlético Paranaense, que respirou ainda mais aqui para não ficar próximo da zona de rebaixamento. Então, até agora, esses 3 resultados aqui do Brasileirão Série A foram resultados esperados, né? Acredito que muita gente tenha lucrado. Outro resultado esperado, mas com algumas ressalvas, é desse jogo aqui do Palmeiras. O Palmeiras acabou ganhando somente de 1-0. Porém, eu falei ontem que era importante analisar a escalação da equipe do Palmeiras antes de entrar nessa partida, porque o Palmeiras tem decisão pela Copa do Brasil e poderia poupar os jogadores, né? Mas acabou jogando com a maioria aqui, jogadores até titulares, digamos assim, né? Gabriel Veron, Patrick de Paula, Luiz Adriano, são jogadores que Gabriel Menino, próprio goleiro, que são jogadores que estão sempre na equipe titular. Então, por mais que tenha tido ali alguns desfalques, digamos assim, teve ali os seus principais jogadores na equipe titular. No segundo tempo aqui o William acabou entrando, o Rafael Veiga acabou entrando. Então
até a partida não se mostrou tão a favor do Palmeiras, assim, acredito que muitos tenham talvez entrado até no empate do Bragantino, né? Porque o Bragantino realmente ah, se acabou pressionando muito no segundo tempo, mas pré-jogo é difícil tu apostar contra a equipe do Palmeiras, é uma equipe muito forte, uma equipe que tem jogadores de muita qualidade. Então aqui foi mais uma vitória para a equipe do Palmeiras, que continua brigando aqui na parte de cima, né? Vai brigar provavelmente por título da Copa do Brasil, por título da Libertadores. É uma equipe que nos últimos tempos realmente vem sendo uma daquelas equipes que são as mais fáceis assim de entrar a favor, porque realmente acaba não decepcionando. Aqui em Santos e Ceará talvez tenha sido o jogo onde muitos acabou se perdendo um pouco, porque achavam que seria uma vitória fácil da equipe do Santos, até por ser, né, um dos semifinalistas da Libertadores, mas eu fiz algumas ressalvas no último vídeo de que o Santos é uma equipe 880, né, e que não tem toda essa qualidade assim que os resultados mostram. Né? O Santos é semifinalista da Libertadores, mas não joga um futebol nem perto do que joga, por exemplo, o Palmeiras e o River Plate, que são outros dois finalistas da Libertadores. Então tem que tomar cuidado, né? Nessa partida, os dois gols acabaram saindo no primeiro tempo, o jogo acabou 1-1, né? Vi que teve muita gente que acabou perdendo dinheiro por causa do Santos, mas tem que tomar cuidado nesse tipo de partida, né? O Santos não é uma equipe tão confiável assim para se colocar o seu dinheiro, ainda mais contra a equipe do Ceará, que por mais que não seja uma grande equipe aqui da tabela, é uma equipe que tem ali alguns jogos onde costuma dar trabalho para essas equipes. E por último, aqui fechando o dia de ontem, o Grêmio acabou ganhando por 2-1 do Atlético Goianiense. O Grêmio acabou usando os jogadores reservas, né? Colocou só alguns jogadores como o PP no segundo tempo, após já estar ganhando de 2-1, mas acabou mesmo assim vencendo a partida mesmo com os reservas, né? Acabou tomando até um gol de empate ali no segundo tempo, mas logo em seguida, 5 minutos depois, acabou tomando a frente novamente, né? Mais uma vez é o que eu falo, por mais que jogue com uma equipe titular ou com uma equipe reserva, o Grêmio ainda vai ser mais time do que a maioria das equipes aqui do Brasileirão, né? E numa odd de 2x aqui, que acredito eu que tenha subido depois que saiu a escalação, né? Ah, não tem como fazer uma aposta diferente a não ser a favor do Grêmio, mesmo tendo feito um segundo tempo inferior, né, ao primeiro tempo, ainda é mais equipe o Atlético Goianiense e acabou tendo um resultado esperado, digamos assim. Então, sem muitos sustos aqui no Brasileirão Série A, foi uma rodada bem padrão mesmo. Então, indo aqui para o dia de hoje, segunda-feira, eu quero destacar, não tem muitas partidas, né? Novamente, como eu sempre falo, é final de ano, alguns campeonatos estão parados, mas assim como vem sendo nos últimos dias, basicamente é campeonato inglês, né? Premier League e campeonato brasileiro, no caso aqui, segunda-feira, dois jogos da Série B. Então aqui em Crystal Palace e Leicester, Crystal Palace vem de duas derrotas ruins aqui, né? Perdeu de 3-0 e de 7-0 para o Liverpool. É uma equipe com sérios problemas assim de técnica mesmo, de elenco, né? Vai acabar perdendo para a maioria aqui dos times do campeonato inglês. Já o Leicester é uma equipe que geralmente briga pela parte de cima da tabela, que, se eu não me engano, ainda está com alguns desfalques importantes, mas que na maioria das vezes vai acabar tendo mais valor do que os seus adversários. Então aqui a minha aposta é a favor do Leicester, mas com ressalvas, né? Cuidar para daqui a pouco não se não se perder num possível empate, como vocês andam vendo, anda tendo bastante zebra aqui no campeonato inglês, bastante time favorito, time com odds baixos, acabam decepcionando. Então tomem cuidado, né? Não entrem com tudo em partidas assim, né? De repente até esperar começar a partida para ver como vão se comportar os dois times, mas pré-jogo, para mim, tem mais valor, obviamente, o Leicester, ainda mais numa odd interessante de 1,95. Chelsea e Aston Villa, a equipe do Chelsea é melhor, né? Se entrar em campo aquele Chelsea que jogou a primeira fase da Champions League, obviamente é vitória fácil do Chelsea. Agora, se entrar esse Chelsea que anda decepcionando no campeonato inglês, aí tem que tomar cuidado, porque o Aston Villa, como eu já falei, é uma equipe que volta e meia faz partidas muito boas, né? E acaba preocupando bastante times
que teriam sua vitória facilitada e que acabam passando o trabalho contra essa equipe. Então, a 1,65 eu aconselho a tomar cuidado, né? Daqui a pouco tentar pegar talvez um mercado de gols ou algo do tipo nessa partida, talvez seja mais interessante do que apostar todas as fichas na equipe do Chelsea. A outra partida aqui do campeonato inglês é Everton e Manchester City. O Everton, acredito eu, que ainda esteja com desfalques, né, do James Rodrigues e do Richarlison, né, então tem que tomar cuidado. Num elenco completo, eu até diria que essa partida é uma partida bem disputada, mas sem o Richarlison e sem o James Rodrigues, provavelmente o valor ele vai estar todo do lado do Manchester City, né? Mas mais uma vez é o que eu falo, é uma odd baixa de 1,45 a favor do Manchester, então tem que tomar cuidado para daqui a pouco não ir com tudo nessa odd e acabar esse jogo empatado ou algo do tipo e acabar só prejudicando vocês. Então, para essa partida eu entraria até talvez no ambos marcam algo do tipo, né? Ou até mesmo no under 2,5. Acredito que essa partida não vai ter mais do que dois gols. Acredito talvez no 1-0 ou 2-0 Manchester City ou talvez no 1-1, né? Então, resta saber aí se o Rames Rodrigues e o Richarlison vão jogar pela equipe do Everton para tentar achar o melhor valor aqui nessa partida. E passando aqui para as últimas partidas que eu vou comentar nesse vídeo, que é da Série B, Brasil de Pelotas e Confiança, aqui é o que eu falei, Brasil de Pelotas teve um arranque nesse final de competição muito bom, estava na zona de rebaixamento, agora já deu uma respirada, é uma equipe que ainda oscila, que ainda tem problemas de elenco curto, mas que anda fazendo boas partidas, eu particularmente aqui apostaria a favor do Brasil de Pelotas, como a Série B nos oferece odds altas, aqui daqui a pouco você colocar um Brasil de Pelotas ou um empate numa múltipla, tentar entrar em Brasil de Pelotas, empate anula, tem ainda bastante valor aqui, como vocês podem ver. Então aqui a minha aposta seria a favor do Brasil de Pelotas. E aqui em Chapecoense e Paraná Clube, aqui não tem muito o que falar. Paraná que chegou até no início da competição a disputar as primeiras colocações da tabela. Hoje em dia é um time extremamente fraco, né? Um time que vem perdendo jogo atrás de jogo, né? Vou até olhar aqui os últimos jogos, como vocês podem ver, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos últimos 10 jogos, o Paraná perdeu 9 jogos. Então é algo que é difícil tu entrar a favor de um time assim contra uma Chapecoense que está brigando lá em cima pelo título, que é uma das melhores equipes aí da Série B, né, em termos de elenco, em termos de tática. Então aqui, obviamente, valor totalmente para Chapecoense. Não tem muito o que falar realmente. Acredito que não vai ter grandes problemas a equipe aí do Humberto. Então, esses foram as minhas análises de hoje, né? Eu sei que os últimos vídeos eles andam ficando com poucos jogos, mas é como eu falei, né? É fim de ano, tem muita liga parada e eu tento sempre analisar os principais jogos aí, que eu acredito que vocês vão trabalhar, para o vídeo também não ficar super longo e não ficar confuso aí para vocês. Então amanhã eu vou estar voltando aí com mais um vídeo, né? Comentando sobre esses jogos de hoje, né? E falando também sobre os próximos jogos aí para vocês. Então, quem assistiu até agora e pode tirar alguma dica, alguma análise para o seu dia aí de apostas ou de trade esportivo, eu peço que deixe aí o like, se inscreva no canal para estar incentivando. E é isso aí, abraço para vocês, boas apostas e vamos que vamos.